Deputados vão vistoriar novamente o Centro de Tratamento de Resíduos de Seropédica. CPI diz que falta de investimento prejudica controle de armas da Polícia Militar. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. A Comissão de Saneamento Ambiental da Alerj vai fazer uma nova visita ao Centro de Tratamento de Resíduos de Seropédica. Os deputados querem verificar as medidas de segurança implantadas após o episódio de vazamento de chorume em fevereiro. De acordo com a comissão, os danos ambientais chegaram até a Baía de Sepetiba. O Centro de Tratamento de Resíduos de Seropédica foi criado para substituir o aterro de Gramacho, em Duque de Caxias, e recebe, além dos resíduos do próprio município, aqueles que vêm das cidades do Rio e de Itaguaí. Na madrugada do dia 20 para 21 de fevereiro, uma queda de energia paralisou o sistema de bombeamento das estações, causando vazamento de chorume, líquido altamente tóxico. Representantes da empresa Ciclos Ambiental, que administra o CTR, relacionaram a queda de energia a uma forte chuva que ocorreu na região no dia do incidente. De acordo com eles, os dejetos atingiram apenas a área do próprio CTR, que é impermeabilizada, e o trecho inicial do Canal da Vila, que foi totalmente limpo. A primeira ação foi combater a causa e retirar o chorume. A segunda foi retirar mesmo qualquer camada de solo que pudesse ter contato com esse material. A princípio, tudo foi contido dentro do empreendimento, porque a própria formação geológica do local, ele tem uma permeabilidade ou uma impermeabilidade muito grande, para que pudesse ter uma condição de infiltração e ele permear, se chegasse no lençol, ele teria que ter muito tempo. Os parlamentares ressaltaram os danos ambientais que podem ter sido causados pelo vazamento do chorume. A empresa Ciclos divulgou que foram despejados 50 metros cúbicos do resíduo, mas, de acordo com as ações de contingenciamento realizadas pela empresa, os deputados defendem que houve um vazamento maior. Tiveram que construir 2 diques de acumulação de chorume para que o chorume não vazasse em tão grande quantidade como vazou. A empresa vai dizer, foi apenas 50 metros cúbicos. Mentira! Eu calculo com mais de 400 metros cúbicos de chorume que foi vazado nesse rio, não é isso? E que foi desembocado na Baía de Sepetiba. E por que estou alegando isso? Porque quando você constrói 2 diques, você está concentrando o chorume, né, que está se acumulando com mais água da chuva. Porque você tem o chorume numa grande proporção. E você tinha 8 caminhões, né, Vacol, que pegava o chorume desse dique e levava para a lagoa de cima de acumulação de chorume. Ora, imaginem vocês, a lagoa de cima significa que é uma estrada de terra. Com a chuva toda que aconteceu, como é que o caminhão conseguia chegar lá? Não conseguia chegar. Uma nova visita ao CTR de Seropédica será realizada pela comissão para verificar se as novas ações de contingenciamento estão de acordo com as necessidades do local. O presidente da comissão também lamentou a ausência de um representante do INEA, órgão responsável por fiscalizar os CTRs. Ali deveria ter, no mínimo, os 3 geradores, porque a compota transbordou e ali alagou o transformador. Não foi o raio que danificou o transformador, e sim o alagamento do chorume que transbordou as compotas. E no local inadequado, ficou no ar livre, que fica o gerador, teria que estar num lugar suspenso e coberto. O INEA tem que participar, tem que estar presente, né? Conforme agora, em breve, nós vamos fazer uma nova visita e ver como está encaminhando as coisas lá dentro da Ciclo. As comissões de transportes e de combate à pirataria da Alerj querem montar uma operação com o DETRO, Departamento de Transportes do Rio de Janeiro, para inibir a circulação de vans e mototáxis irregulares no estado. Desde o ano passado, 5 empresas de ônibus que atendiam a zona oeste do Rio fecharam alegando dificuldades econômicas. O fechamento destas 5 empresas significou a demissão de quase 2.000 rodoviários. Nós estamos aí no estado todo com grandes empresas já em situação difícil, algumas já até propondo aos trabalhadores
a parcelar salário. Isso é muito preocupante para nós. Nós vivemos hoje uma grande crise na Zona Oeste do Rio. O sistema formal de ônibus falindo, a população desatendida e falta de uma licitação para regularização do sistema de vans. Hoje, a Zona Oeste do Rio vive o pior dos mundos. Ela vive um sistema formal que não consegue atender, com rodoviários sendo desempregados, com empresas fechando e os operadores de van sem a possibilidade de participar de uma licitação, regularizar a sua função, ter os seus itinerários regularizados. O Tacílio Monteiro, vice-presidente do Rio Ônibus, sindicato das empresas de ônibus do Rio, disse que o transporte irregular é o principal responsável pela crise financeira das empresas do estado e que dos 78 milhões de passageiros, mais de 20 milhões são gratuidades. Para o vice-presidente do Sindicato dos Motoristas do Rio, a concorrência com transportes alternativos atinge diretamente os trabalhadores. A situação é caótica e ela atinge diretamente os dois segmentos. Porque quando atinge o setor patronal, a tendência é eles restringir os salários, ter dificuldade. E aí essa crise, de certa forma, ela traz para os rodoviários uma consequência grave, porque você já tem uma categoria muito difícil, muito sofrida em função de todo o setor ser caótico, trânsito, violência, uma série de coisas, ônibus sendo incendiados, etc. Você tem também o risco do cara não ter o emprego no dia seguinte. A racionalização das linhas de ônibus do Rio, colocada em prática desde o fim do ano passado pela Prefeitura, com a extinção e a alteração de trajetos, também foi criticada. A redução da frota que está sendo implementada pela Prefeitura gera desemprego. Cada ônibus que você retira do setor e não remaneja, que era o projeto original, onde tivesse duplicidade de linhas, esses ônibus seriam reduzidos na Zona Sul, por exemplo, e seria levado para a Zona Oeste, a gente não perderia esse posto de emprego. Como isso não se concretizou, então cada ônibus retirado de operação são menos 4 empregos diretos hoje que a gente perde no setor. Os presidentes das comissões de transportes e de combate à pirataria da Alerj pretendem montar uma operação para acabar com o transporte pirata no estado. Tem alguns municípios, principalmente na Baixada, que já aconteceu isso, já conseguimos acabar com essa pirataria. Tem que ter uma boa vontade dessas secretarias e principalmente do Detro, e tem que ter boa vontade política. Eu vou conduzir uma operação do combate à pirataria ao lado do Detro, que é um órgão estadual, e vamos tentar recolher imediatamente esse tipo de operação clandestina, que van pirata não pode funcionar. O funcionamento de uma casa de leis ainda é desconhecido por muita gente. Para aproximar a população da política e divulgar o trabalho feito na Alerj, deputados criaram uma comissão que pretende conscientizar a sociedade sobre a importância do parlamento. A população tem o direito de saber como funciona o parlamento. Para isso, a Comissão de Representação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro quer ir ao encontro e também receber a população. Convidar representantes de professores, alunos e da sociedade para que possam participar das reuniões. Há uma necessidade imperiosa, principalmente nesse momento histórico, que a política brasileira está com tão pouca credibilidade, de se realçar a função importante que o parlamento tem para consolidar uma república democrática. Nada melhor que você divulgar as ações do parlamento para a sociedade, principalmente essa sociedade mais jovem, que representa o futuro, o alunado de uma forma geral, seja universitário, seja de escolas públicas ou privadas, sejam aqueles que estão iniciando, né? Haverá um dia determinado para que as questões de interesse público sejam debatidas com sugestões aos parlamentares. O Parlamento Juvenil também vai participar. Hoje, muitos estão lembrando um triste período ditatorial desse país. E a gente quer exatamente que períodos como esse nunca mais venham a ocorrer. E isso só poderá acontecer você fortalecendo a democracia. E você fortalece a democracia com transparência. E transparência é exatamente dizer quais são as funções de um parlamento
e como ela mitiga esse parlamento as contradições que tem a própria sociedade, como garante também o processo democrático do nosso país. Palestras vão ser realizadas e a ideia da comissão é divulgar nas universidades públicas, privadas e nos colégios para que possam participar das reuniões. Também está prevista a criação de um diploma participativo para os estudantes. Um atestado que houve o evento e que ele participou do evento, até porque você abre uma lista de presença. Isso tanto vale para vir aqui, quando você vai lá. Quando você vai lá é mais fácil, porque lá eles fazem um controle e o diploma de participação você deixa com os próprios professores para entregarem. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga o desaparecimento de armas de fogo no Estado, considera que a falta de investimento nas áreas de tecnologia da informação prejudica o controle de armas na Polícia Militar. Na audiência desta quinta-feira foram ouvidos 3 coronéis que já estiveram à frente do Centro de Comunicação e Informática da Polícia Militar. Eles explicaram que o Sistema Informatizado de Material Bélico da PM, o SIS-Matibel, ainda não foi implementado em todos os batalhões, nem está em condições de funcionar de forma eficiente. A falta de investimento em tecnologia da informação, em computadores e policiais capacitados em informática, foi apontada como principal entrave para o mau funcionamento do sistema. O SIS-Matibel ele tem o objetivo de auxiliar o controle a nível de maneira tecnológica, né? Ou seja, você vai ter algo informatizado, você vai ter um controle mais real das armas e através de um computador, através de uma busca no computador, você vai saber as armas que em determinado momento estão dentro, que estão fora, onde é que elas estão. Em torno de todos os sistemas precisa de um investimento. A Polícia Militar ela não tem uma parte de TI no nível bem alto, ou seja, precisa evoluir bastante a nível de investimento para que a gente tenha dentro da corporação essa parte especificamente no nível que a gente tem hoje nas principais polícias do mundo e no Brasil. O presidente da CPI se mostrou preocupado com os investimentos feitos pela corporação, que não priorizam uma área fundamental para o bom funcionamento da polícia. Os parlamentares pretendem propor algumas medidas para melhorar o controle bélico no Estado. A implementação de chip nas armas, o boletim de ocorrência eletrônico e o acautelamento de armas leves são algumas dessas medidas. A CPI das Armas vai convocar o secretário estadual de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, no próximo dia 14. O orçamento da segurança dobrou em 8 anos. Hoje é maior que o da saúde e é maior que o da educação. Para onde está indo esse recurso? Então a CPI vai orientar fortemente no seu relatório, o deputado Luiz Martins está preparando. Nós queremos fazer depois o cúmplice das nossas resoluções, para não acontecer com essa CPI o mesmo que aconteceu com uma ótima CPI que funcionou aqui em 2011 e 2012. Várias dessas recomendações, se tivessem sido implementadas, nós não teríamos, em 10 anos, mais de 3 mil armas desviadas, somando Polícia Militar, Polícia Civil e firmas de segurança privadas. A maior parte dessas armas foi parar na mão da bandidagem e algumas delas serviram até para assassinar policiais. O combate à automedicação e os cuidados no tratamento de doentes crônicos foram temas de projetos aprovados nesta quinta-feira no plenário. Confira as votações com a repórter Natália Alves. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram um projeto do deputado Luiz Martins que altera a lei que criou a Semana de Conscientização e Combate à Automedicação. A ideia é que sejam divulgadas informações sobre a permissão para farmacêuticos prescreverem medicamentos. A proposta aprovada segue para a sanção ou veto do governador. As pessoas não têm conhecimento do papel do farmacêutico. Então, na semana de conscientização, o governo divulgar quais são as responsabilidades de cada farmacêutico. É uma reivindicação antiga do Conselho Federal de Farmácia e nós adequamos que o farmacêutico tem direito a determinadas receituários. Ainda na pauta, projeto do deputado Carlos Mink, que cria o programa de cuidados paliativos de saúde. O objetivo é a melhoria da qualidade de vida das pessoas que tenham doenças crônicas. A matéria aprovada será analisada pelo governador. Quando uma pessoa já está muito velhinha, né, não há normas, padrões para ela viver os últimos tempos com dignidade. Morrer bem, acompanhada, com carinho, né? Não há essa história. Há muitas coisas para o nascimento, né?
tipo de parto, acompanhamento, pré-natal, que é tudo certo. Agora, todos nós, em algum momento, vamos chegar naquele fim da linha. Então, chegar nesse fim com o cuidado, a atenção, a dignidade, o carinho, então esse programa determina isso, os cuidados paliativos. Este foi o Jornal da Alerj. Confira a nossa programação também pelo site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense.